Com a presença de Lula, os BRICS fazem reunião histórica na África do Sul. 6 novos membros farão parte do grupo que desafia o poder imperial dos Estados Unidos. A família Bolsonaro segue nas páginas policiais. Dessa vez foi o filho, Jair Renan, que sofreu busca e apreensão por envolvimento num caso de estelionato no Distrito Federal. O Congresso aprova novas regras para o salário mínimo e o STF está perto de formar maioria para diferenciar o traficante do usuário de maconha, um avanço enorme para o país. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. O mundo entrou numa nova fase esta semana com a ampliação dos BRICS. Você se lembra, BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa, né, com S, formando a sigla. Uma reunião que aconteceu na África do Sul, houve a ampliação dos BRICS. Havia uma proposta de pelo menos 20 novas adesões, muitos países querendo entrar nos BRICS. A China tinha essa intenção de colocar vários novos membros. O Brasil e a Índia adotaram uma posição mais moderada. Não queriam uma ampliação tão grande para não diluir o peso dos países fundadores, do próprio Brasil e da Índia. Até porque acharam que se ampliasse demais, como a China queria, ia virar o bloco da China, a China e os seus seguidores. E não é essa a ideia. Você não pode sair da órbita dos Estados Unidos e ir para a órbita da China. Bom, essa última posição do Brasil e da Índia acabou prevalecendo e houve uma ampliação dos BRICS, mas de maneira moderada. 6 novos países foram incluídos. Vamos lá. Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Arábia Saudita. Com isso, você forma um bloco que tem quase 40% do PIB mundial e cada vez mais pode se contrapor ao peso imperial dos Estados Unidos e da Europa, né? Estados Unidos, Europa e Japão formam aquele bloco tradicional, né, dos países chamados países desenvolvidos, e os BRICS são uma tentativa de fazer um contrapeso a esse poder. Para o Brasil, o que muda na nossa vida, no dia a dia? Bom, significa que o país ganha a chance de ampliar o seu comércio internacional. Com a China, com a Índia, esse comércio já vinha alavancado. Mas esses novos países que entram, especialmente Egito, Arábia Saudita, Etiópia, são países que podem comprar alimentos do Brasil e outros produtos. A Argentina já é um parceiro, né? Mas, então, para o Brasil tem esse significado de avanço econômico, de mais trocas econômicas. Isso ajuda a dinamizar a economia do país, além do Brasil ganhar mais relevância mundial. Durante o encontro nos BRICS, o presidente Lula teve um papel fundamental nessa articulação e Lula falou sobre os planos brasileiros, o pleito brasileiro, de participar do Conselho de Segurança da ONU. E falou, olha, os BRICS organizados são uma força para exigir que mude o Conselho de Segurança da ONU. Ali tem só 5 países, né? A Rússia, a China, Estados Unidos, Inglaterra e França. O Lula tem dito, isso não reflete o mundo atual, isso é o retrato do mundo lá no final da Segunda Guerra Mundial. Agora você tem novos atores, o Brasil, a Índia e alguns desses outros países que agora entram também nos BRICS. Bom, é uma boa notícia para o Brasil e para o mundo, mas há uma questão muito delicada envolvendo a Argentina. Um dos países convidados para entrar é a Argentina, nosso vizinho. A Argentina, como você sabe, nós já falamos aqui nos programas passados, vai ter eleição agora em outubro. A gente teve as prévias em agosto e agora, em outubro, o primeiro turno da eleição presidencial. E 2 dos candidatos que estão na disputa, o Javier Milei, de extrema-direita, bolsonarista, e a Patrícia Bullrich, da direita tradicional, estão dizendo que não querem entrar nos BRICS. O Milei chega a dizer que pretende romper relações com a China. Loucura, né? Mas segue aquela linha bolsonarista. Você lembra que os bolsonaristas falavam, atacavam a China, chegaram a dizer que a pandemia, a culpa era da China, que tinha que romper com a China? O Milei segue nessa mesma linha, que é uma linha do Trump. Eles importaram essa ideia
lá do Donald Trump, lá dos Estados Unidos. O Lula deu uma declaração de estadista, falando assim, olha, pouco importa a eleição na Argentina, seja quem ganhar, o que interessa para a gente é a negociação com o Estado, não com o governo atual, ou aquele que vai entrar, o Estado. Para os BRICS, interessaria muito ter a Argentina como importante produtora de carne, de soja, o segundo país em importância econômica na América do Sul. Agora, se os argentinos escolherem um governo que não quer aderir, aí é outro problema e eles vão se isolar e vai ser um problema a mais para um país que já tem tantas questões, né? Mas na prática é melhor, apesar do Lula ter dito que não importa a eleição, na prática é melhor esperar, passar a eleição para ver se a Argentina de fato terá condições, né, de aderir, de entrar para os BRICS. Um outro ponto delicado para a gente levar em conta. Qual vai ser a reação dos Estados Unidos? Certeza que Washington não está gostando nada disso. Washington percebe os movimentos da China e da Rússia, formando um novo bloco na Ásia, na chamada Eurásia. A China tem dito que é Rota da Seda, é a recriação desse componente econômico, né, que permite um polo econômico naquela região do mundo. Washington já estava preocupada com isso. Agora, você ter Brasil e Argentina, aqui nas Américas, se alinhando com esse bloco que tem Rússia, China e Índia, aí é uma preocupação a mais. No passado, nos anos 60 e 70, os Estados Unidos fizeram várias intervenções, implantaram ditaduras aqui na América do Sul, porque temiam, naquela época, que o comunismo entrasse na América do Sul, era a época da Guerra Fria, e agora há uma nova Guerra Fria com a China. Então, certeza que vão fazer algum tipo de movimento, às vezes movimentos não declarados. Na época da Lava Jato nós tivemos, né? Muita gente apontava esse fato de que o Sérgio Moro foi fazer treinamento lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm feito movimentos para complicar a vida de governos como o da Colômbia, que elegeu Gustavo Petro. O Equador vive uma grande instabilidade política com eleições, a Argentina, o Brasil. Então, os Estados Unidos têm vários meios de gerar instabilidade na América do Sul, porque eles não vão aceitar isso de maneira passiva. É um movimento muito importante, muito significativo na geopolítica mundial. O império, né, que está em decadência, não vai aceitar isso. E nós temos que estar preparados para enfrentar as turbulências que podem vir desse novo alinhamento e dessa ampliação dos BRICS. Fato histórico. Daqui a 50 anos isso vai estar nos livros de história, sem dúvida nenhuma. Bom, turbulências. Quem enfrenta também é a família Bolsonaro. Não para de ter notícia ruim para eles. Esta semana, depoimento na CPI do 8 de janeiro, que é aquela CPI que investiga os atos golpistas, invasão dos três poderes, o depoimento do sargento Luiz Marcos dos Reis, que trabalhava na equipe de Mauro Cid ali, dos ajudantes de ordem do Bolsonaro. É um sargento que tem um salário até bom, 12 mil reais, né? Um sargento já em fim de carreira do Exército. Mas o sujeito ganha 12 mil por mês e movimentou na conta 3 milhões de reais. Esquisito, né? De quem? De quem era esse dinheiro? A suspeita é de que esse sargento operasse o rachadão da família Bolsonaro. Eles recolhem dinheiro que não tem fonte legal de vários locais e colocam nessa conta que o Mauro Cid coordenava e esse sargento operava no dia a dia. Ele foi flagrado invadindo a rampa do Congresso no dia 8 de janeiro. Diz que esteve lá só por curiosidade. Então, é um personagem a mais, um personagem importante, Mauro Cid e agora este sargento, que a gente tem que ficar de olho e podem, né, colocar assim provas concretas em relação ao bolsonarismo. Além disso, o filho, o 04 do Bolsonaro, o Jair Renan, aquele filho mais novo, olha aqui, ó, sofreu busca e apreensão esta semana da Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga um caso de estelionato envolvendo um amigo do Jair Renan, e aí teve busca e apreensão. Pegaram, inclusive, os celulares dele. E olha, o que pode vir daí, hein? E isso não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, com Polícia Federal, é a polícia local ali do Distrito Federal. Mas o fato é que os celulares do Jair Renan podem ter muita informação, e esta semana também a Polícia Federal, aí sim, conseguiu abrir os celulares do ASEF,
aquele advogado do Bolsonaro envolvido no escândalo das joias, entre outros escândalos. Desses 2 celulares pode surgir muita informação que vai tornando a vida do Bolsonaro cada vez mais complicada. Esta semana ainda apareceu uma conversa do Bolsonaro com o empresário Meyer Nigri, dono de uma das maiores construtoras do país. Eles tinham uma linha direta e o Bolsonaro, na conversa com esse empresário, mandava mensagens com teorias conspiratórias, ideias golpistas, falando vai ter sangue, vai ter guerra civil no Brasil. E mandou assim para o Meyer Nigri: repasse ao máximo estas mensagens. Ou seja, é a prova de que o Bolsonaro estava no topo desta organização golpista que espalhava fake news e gerava um clima de ódio que acabou levando ao 8 de janeiro no Brasil. Na economia, a boa notícia: a aprovação pelo Congresso Nacional de novas regras para o salário mínimo propostas pelo governo Lula. Aumento do valor do salário mínimo, que já está valendo desde maio, mas agora foi aprovado. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. O Lula prometeu que chegaria até 5 mil, mas por enquanto para quem ganha até 2 salários mínimos. E por fim, aquela regra permanente de valorização do salário mínimo que já existia nos governos passados do PT e agora volta. Então todo ano vai ter reajuste do salário mínimo, a inflação do mês do ano anterior, a inflação do ano anterior, mais o aumento do PIB de 2 anos antes. Então com isso, o salário mínimo subindo sempre acima da inflação, uma política consistente de recuperação do salário mínimo. Isso virou lei, regra permanente e vai ajudar também a alavancar a economia brasileira. Donald Trump, o comandante da extrema-direita mundial, vai parar na panela de pressão. Esta semana, ele se entregou à polícia no estado da Geórgia. Trump é acusado de envolvimento com a tentativa de reverter o resultado eleitoral na eleição de 2020 nos Estados Unidos. A gente conhece bem essa história, né? Foi o Trump lá e o Bolsonaro aqui em 2022. Mas o Trump passou pela delegacia de polícia, tirou a famosa foto de preso, foi até divulgado, olha a cara de bravo que ele fez aqui para a câmera, pagou fiança, 200 mil dólares, ou seja, R$1 milhão, e saiu. Ficou 10 minutos preso, mas abala a imagem desse ex-presidente que quer concorrer em 2024 novamente. Ele enfrenta uma disputa interna no Partido Republicano, a imagem ficou abalada. Há um outro candidato, o governador da Flórida, que é mais extremista ainda, talvez, do que o Trump. Esta semana fez, inclusive, uma declaração: brasileiro, você não tem o direito de vir para os Estados Unidos, atacando os imigrantes, um discurso de extrema-direita. O Trump pode ficar mais fraco, mas a extrema-direita continua forte nos Estados Unidos, como é forte também aqui no Brasil. Muito parecida a situação de Trump e de Bolsonaro no Brasil. Donald Trump na panela de pressão. Um cafezinho para o Supremo Tribunal Federal, que esta semana encarou um tema considerado tabu no Brasil: o porte de pequenas quantidades de maconha. Por 5 votos a 1, o Supremo está agora muito próximo de formar a maioria definitiva, fazendo a diferenciação entre o traficante e aquele que é usuário de maconha. Hoje no Brasil, se o sujeito é pego com uma pequena quantidade, ele vai preso. E são milhares de jovens, principalmente, nas periferias, que acabam indo para a prisão, não são traficantes, e depois de presos, aí sim se envolvem com um crime, gerando um problema seríssimo, um círculo vicioso. E o Supremo, então, vai interpretar a lei e fazer essa diferenciação. 5 votos favorável a essa ideia, que é um avanço para o Brasil, é uma forma de não ficar enxugando gelo, mas prendendo gente que é usuário, né? Fez a escolha de usar a maconha. Bom, para surpresa de muita gente, o único voto contrário foi do Cristiano Zanin, ministro recém-nomeado pelo Lula. Olha, levanta uma dúvida séria em relação aos posicionamentos do Zanin. Ele já votou de maneira estranha em outros fatos. Ele que chegou ao Supremo com a fama de ter enfrentado a Lava Jato, né? Mas parece que vai ser um ministro conservador
mais uma vez o Lula nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal que gera decepção em muita gente assim do setor mais progressista. O ministro André Mendonça pediu vistas, então parou o julgamento em 5-1, deve voltar mais para o fim do ano, mas certamente vai ter maioria e vai ser uma mudança fundamental para o Brasil, para combater a violência no Brasil. Um cafezinho para o Supremo, que teve coragem de enfrentar esse debate.